Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Perguntou no vídeo anterior, o Netuno já nasceu com as perninhas de trás sem mobilidade. A veterinária disse que ele ia viver 3 dias e ele já está com a gente há 5 anos, agora tomando aguinha. Pronto, gatona, quis usar o seu nome na história de hoje. Nádia, idade 26 anos, barista. Vocês já tomaram um porre? Daqueles que vocês não lembram o que fizeram na noite? A ponto de você ficar com uma pessoa e não lembrar da cara dela, do cheiro, do nome, de nada, e nem se foi só ela que você ficou? Eu passei por isso no Ceará, em viagem. E eu não sabia que eu ia encontrar tanto gringo em outros lugares do Brasil. Eu sempre vivi em uma cidade bem pacata de outro estado que eu não quero nomear para não ser identificada aqui. Mas quando eu comecei a viajar pelo Brasil, eu percebi que tem uma fileira de gringos sempre salivando e querendo mais das brasileiras. Um monte de cachorro no cio. Só que, infelizmente, quando eu fiquei doidona com as minhas amigas, eu não julguei nem levei isso a sério e dei umas beijocas numa galera lá no meio do forró. E eu também não lembro de ter passado o contato para esse gringo. O que aconteceu foi que eu não fui até os finalmente com ele, tá? Foi só uns pegas mesmo. E eu não tinha nem ideia da fisionomia da pessoa. Quando eu questionava as minhas amigas, porque elas ficaram de olho para eu não ir, para não querer algo a mais, que doida do jeito que tava, poderia dar uma coisa pior. Então, elas me deixaram em casa, bonitinho, deram um banho, dormi, não teve nada de errado. Elas não me contaram que eu tava com problema de visão, né? Que eu tava passando a boca em tudo, em qualquer pau de sebo que aparecesse. Que foi no caso desse moço aí. Que eu só fiquei sabendo que era holandês e chamava Roche quando ele resolveu me mandar uma mensagem. Ele foi tão carudo que ele só me mandou a mensagem 3 semanas depois, que ele já não estava mais no Brasil. Ele já tinha voltado para o lugar de origem dele, que era Amsterdã. Ele falava poucas frases em português. E das poucas frases que ele falava, todo dia ele repetia a mesma frase no áudio para mim. Toda vez que eu abri o áudio era: venha para Amsterdã. Venha para Amsterdã comigo. Venha para Amsterdã comigo. Porque ele falava 2, 3 vezes, não precisava nem colocar no repeat. E o pior é que a foto dele era uma foto de longe no perfil, que você só via as perninhas, os bracinhos secos, um corpo. Era um varapau com os galhos, tanto as pernas e os braços eram os galhos, de longe. E não tinha nada de rosto para eu ver, eu queria lembrar a fisionomia. Quando eu perguntava para as minhas amigas, elas caíam na risada e não me contavam de detalhe nenhum, porque o cara era mais feio que o chupa-cabra. E aí elas não queriam me contar para não me desapontar. Por quê? Olha só que coisa louca. Eu tinha muito objetivo de ir para Amsterdã, ir para estudar, morar e ficar. Eu já estava trabalhando nisso, economizando, vendo como era a documentação, vendo questão de intercâmbio, o que eu podia fazer, trabalhar, estudando inglês, holandês e todos os E's que eu pudesse. E aí deu me atracar com um cara na balada do nada, no meio de uma viagem do nada, que eu nem sabia que ia me trazer o contato de novo. Então, quando ele falou que era de lá, eu fiquei, gente, será que é coisa do destino? Era coisa do capeta, mas eu achei que era do destino. Tive o sinal que era mesmo do Satanás quando ele me mandou uma foto depois de eu muito pedir, que eu não conseguia olhar para a foto, de tão desproporcional que a coisa era. A única coisa padrão que atraía nele era que ele era branco e loiro, porque o resto era uma distorção. Vou tentar explicar. A orelha era uma coisa pontuda, entortada, que apontava pro nariz.
Tinha uns dentes que vinha no céu da boca e alguns até parava no céu da boca. Eu não sei porque se lá não tem dentista, se eles têm medo, se é caro, não entendi. E o pior é que ele não tinha boca, não tinha beiço. Sabe aquelas bocas pra dentro? Que parece que você coloca o aspirador e suga pra dentro com a coisa assim? Que acha que a pessoa não tem dente? Era desse jeito. Então eu olhava pra ele, eu comecei a raciocinar, meu Deus, ele fica me chamando pra ir pra lá, né? Como é que eu vou beijar ele? Não vou conseguir beijar. Não sei como é que eu consegui e ninguém me tirou dele, porque eu falei pras meninas, gente, se for uma coisa muito grotesca, eu tiver zonza, não estiver vendo e ainda estiver no escuro, pelo amor de Deus, me tira, me amarra no pé da cama, não me deixa fazer tendo uma coisa tão deplorável. Mas elas deixaram. Enfim, ele nunca falou safadeza comigo e sempre foi muito legal conversar com ele, porque ele me motivava a uma coisa que eu já estava focada há um tempo e que eu estava prestes a fazer naquele ano. E aí ele ficava me questionando quando eu ia, como que eu ia. Eu tinha uma brasileira conhecida que ia me ajudar lá. E quando eu organizei tudo, depois que eu comecei a falar com ele, acho que deu certo de ir depois de uns 7, 8 meses. E aí quando eu tava pronta pra ir, eu simplesmente senti que eu tinha que comprar umas coisas que eu queria pra ver se ia resolver, levar na mala ou não. Isso ainda não tinha comprado a passagem, mas sabe quando você fica animada? Eu decidi ver algumas coisas da viagem que já tava certo de eu fazer. Ao mesmo tempo eu senti uma coisa, é melhor você não sair de casa hoje. Não escutei meu sexto sentido, saí de casa, fui assaltada, me levaram tudo que vocês possam imaginar. Eu fiquei assim, muito mal, desolada. A minha sorte é que eu tinha um telefone bem velhinho em casa, que eu podia ainda avisar ele de tudo que tinha acontecido. E eu praticamente entrei numa depressão, assim. Só que aos poucos eu fui me reerguendo de tudo que aconteceu, só que não ia ter, sei lá, ter que esperar mais um ano e meio pra juntar dinheiro de novo, pra refazer tudo. Porque a minha amiga, ela não ia me dar suporte 100% lá, não. Eu ia ter que ter meu dinheiro pra tentar trabalho, ela só podia me dar um espaço e também não seria por muito tempo, porque ela tava pra ir pra outro país, não tão rápido, mas iria, deixou isso claro, e era cheio de regras aonde ela tava, enfim. Eu contando pra ele, ele simplesmente se disponibilizou a me ajudar. Primeiro dando atenção e que se eu quisesse ir pra lá, ele ajudaria e depois eu podia devolver isso pra ele aos poucos. Eu caí nessa. Deixei bem claro pra ele que o nosso contato era de amizade. E eu acreditei que esse cara poderia me respeitar, mesmo me ajudando financeiramente a ir pra lá. Só que ao mesmo tempo eu também estava me preparando porque eu sentia alguma coisa por ele, mas quando eu vi o rosto eu não conseguia e eu tinha vergonha de assumir, se fosse para assumir alguma coisa com ele. Também ficava em dúvida se eu ia conseguir beijar ele, porque realmente me dava aversão. Não era o meu tipo, não me atraía, mas como parceiro ele estava me ajudando muito a realizar um sonho que eu queria. Bom, o que aconteceu foi que eu fui e fiquei na casa dele. E na primeira semana, nada aconteceu. Só que na segunda semana, ele disse que ia para uma festa e me convidou para ir. E eu falei que era melhor não, porque eu não queria passar essa imagem de casal. Lá na festa talvez a gente pudesse beber e as coisas fossem para um lado que já foi uma vez. E ele respeitou, falou que tudo bem, que eu podia ficar confortável na casa dele e que ele não sabia a hora que ele voltaria. Quando ele voltou trêbado. E no que ele voltou trêbado, ele veio pra cima de mim. Só que ele veio pra cima de mim falando coisas assim, não sei explicar pra vocês, porque eu nunca tinha escutado antes. Coisas que eu deveria fazer com ele no rally rola. E eu tô falando de coisas que... Eu não tô falando de coisas normais, tipo, me beija, me abraça, vamos fazer um papai e mamãe aqui, não. Tô falando de coisas de fazer o número 1, o número 2 de uma forma surreal, sabe? Na orelha, no meio do dedo do pé, no umbigo. Vem aqui que... Nossa! E ele foi falando tudo aquilo e falando que eu era brasileira e que pra mim, com certeza, era normal. Ele não me forçou, tá?
Mas a fala dele foi tão forte, tão agressiva e o tom que ele usava era tão nojento de cara que estava acostumado a fazer essas coisas como se fosse normal em um relacionamento, que a minha vontade era gorfar na cara dele mesmo. Mas eu fechei a porta do meu quartinho, falei que ele estava me desrespeitando e no outro dia, quando a gente acordou, então ele me deu um prazo para sair da casa dele. Deixou bem claro que já que você não vai fazer nada do que eu quero, você não vai ficar aqui. Não me cobrou tudo que ele me ajudou, mas não queria que eu ficasse lá por mais de 3 dias. Eu não tinha para onde ir e eu não iria voltar para o Brasil, já que eu tinha chegado tão perto de conseguir o meu sonho. Então eu resolvi conversar com a minha amiga, que era que eu ia de primeira, e que eu não fui, porque não teria como ela me dar toda a ajuda que ele deu para chegar até lá. E ela falou, olha, como eu te disse, você pode ficar um tempinho aqui, mas é um prazo e esse prazo vai encurtar porque eu achei um lugar melhor para eu ficar, só que é só para eu, não dá para colocar outra pessoa. Ela ia trabalhar, acho que como babá, na casa da família, alguma coisa assim. E aí eu fiquei desesperada porque eu também teria, sei lá, no máximo 1 mês para resolver o que eu ia fazer da minha vida e eu não queria voltar para o Brasil. Então eu resolvi voltar a uma prática que foi como eu consegui o dinheiro guardado para realizar isso, que era rezando e me conectando cada vez mais com Deus. Nisso eu comecei a procurar na internet, então, grupos que me auxiliassem e acabei achando uma comunidade cristã lá na Holanda mesmo, que eu achei que não fosse possível. Tinha tanto pastor brasileiro como pastor holandês e tinha uma forma quase como se fosse um aplicativo. Não era, mas era quase como se fosse um aplicativo. Que você colocava lá qualquer questão sua, qualquer problema seu, e ele te mandava um versículo, um capítulo da Bíblia para você ler, que te auxiliava e te acalmava sobre a situação. Minha amiga não tinha tempo para mim, ela só trabalhava, então eu entrei nesse grau de carência, assim, de pegar textos bíblicos. Era mais ou menos assim, eu mandava, eu preciso acreditar mais em Deus para confiar na minha vida aqui na Holanda. E aí vinha para eu ler, né, Provérbios, capítulo 3, versículo de 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, era sempre assim, eu mandava um questionamento e vinha um capítulo que me acalmava, que fazia eu pensar, refletir, como eu não tinha trabalho ainda, não tinha muito o que eu fazer. Fiquei viciada a ponto de travar esse aplicativo barra Bíblia Ajuda. E travou, eu fiquei um dia sem usar, 2 dias sem usar, vi que não ia voltar mais e comecei a procurar então comunidades de grupos e foi onde eu achei essa comunidade cristã, mas agora em grupos, e lá tinha esse mesmo formato de você mandar por mensagem o que você estava passando e de vir a resposta para você. Em um certo momento eu achei que era automático, né? Robô. Em um certo momento eu mandei e aí depois de 3 vezes que eu mandei, a resposta veio no meu direct, mas veio por um pastor. Que no começo eu achei que eram várias pessoas que respondiam, que faziam a manutenção, como se fosse um pastor virtual. Então, primeiro, de acordo com o que eu falava, eles me ensinaram a rezar com mais fé e mais constância, como se fosse um devocional, né? De manhã, ou à tarde, ou à noite. Depois entregar a minha vida a Deus através dessas orações. E aí, conforme eu ia passando os passos do que eles iam me direcionando, chegou um momento de me convidar para conhecer a comunidade ao vivo. Tinha a opção de traduzir, tá? Isso que eu achei magnífico. Então, lá tinha, assim, essas comunidades, né, do Brasil. E às vezes direcionada para um pastor estrangeiro, para um pastor holandês, às vezes para um pastor brasileiro mesmo. Mas eram bem pequenas, não era nada tipo super reconhecido na Holanda. E aí quando foi colocado que eles podiam, né, fazer um testezinho para ver aonde os meus dons poderiam caber em algum auxílio dentro da igreja, eu deixei claro que era eu que estava precisando de ajuda, que eu estava muito perdida. E aí eles falaram que tudo bem, que eles iriam ajudar e que em troca eu também poderia ajudar a igreja. Mas eu não sabia que a igreja poderia me abraçar de uma forma tão grande
porque na verdade eu precisava de um lar, eu precisava de ajuda financeira. Depois já de um mês, com certeza, e o trabalho. Então eu tava muito perdida e eu lembro de ter mandado um áudio chorando, e então deles falarem para eu marcar de ir visitar, né? E eu fui visitar a comunidade, uma comunidade muito bonita. E no fim eu poderia conversar com o pastor e as irmãs, e teve essa conversa, essa reunião toda, e aí me abraçaram, assim, sabe? Me carregaram no colo. Tinha irmã que me dava comida, falaram para eu ficar tranquila, que eu estava sendo direcionada por Deus, então que se eu começasse a ajudar lá, o retorno disso viria, e que se eu não conseguisse um lugar para ficar, eles tinham alguns lugares na própria igreja que se eu ajudasse a igreja, eu poderia ficar e ainda receber um adicional. Gente, era coisa muito pouca, tá? Não dava para viver com um valor simbólico que eles davam, que eu poderia falar que era o quê? 200, 300, 400 reais, dependendo da doação das pessoas que frequentavam lá. Mas aí eu poderia dormir nesse lugar, na igreja. E vou ter que confessar que não era um lugar super limpo, nem confortável, nem iluminado, nem quente, mas era um início. E o que eles me explicaram que todo início é difícil, né? E Deus vai remanejando. Eu cheguei lá sem ter um lugar para ficar. E agora eu já tinha um lugar que eu não precisaria voltar para o Brasil. O que aconteceu é que eu fiquei muito bitolada nessa coisa de fazer tudo em nome do Senhor. E porque na minha cabeça, eles tinham me salvado e estavam me salvando. Então, eu não tinha só uma função na igreja. Eu fazia tudo. Tinha mês que o dízimo não chegava, porque tinha que se fazer outras coisas na igreja com dinheiro. E eu era multifunções. Só que o que acontece? Não me sobrava tempo para eu ter a minha vida, de procurar um trabalho, de fazer uma entrevista. Tinha hora que a igreja não podia ficar sozinha, que tinha que limpar, porque depois de 30 minutos vinha alguém para fazer uma reunião e só tinha eu para fazer isso. E como eu tava usufruindo de tudo de graça, eu me sentia culpada se eu não fizesse. E nisso eu ia perdendo entrevista, não tinha nem tempo. Eu deitava exausta na cama. Não tinha tempo para trocar roupa de cama, não tinha tempo para me alimentar direito. E isso foi ficando muito pesado para mim. Foram passando meses, eu já não tinha mais roupa. O frio era muito forte. Se tivesse doação, eu tinha alguma coisa. Se não tivesse doação, eu me virava como se eu tivesse fortalecida na palavra e na minha fé. Então, eu me alimentava, fisicamente falando, me alimentava materialmente, fisicamente falando. Eu deixava de passar frio. Eu, às vezes, não tinha tempo de beber água. Então, assim, era como se tudo em mim vivesse através da palavra da Bíblia e das minhas ações e auxílios na igreja. Eu não enxergava o quanto eu estava sendo explorada. Só que conforme você vai vivendo, você vai entendendo que você tá ali já no máximo. Que você tem que mudar a sua vida. Eu não fui para a Holanda para ter uma vida pior do que eu já tinha no Brasil. Então, quando eu fui para falar, que eu não sei como, mas eu iria sair, iria arrumar um emprego, já tinha algumas coisas em vista, que eu acabei ficando acordada na madrugada de tanta agitação, e aí consegui mandar alguns materiais, algumas coisas, ver uns lugares que eu poderia tentar. Foi quando o pastor chegou em mim, parabenizando de todo o meu esforço, de que sabia de toda a minha dedicação e que queria ter uma reunião comigo para que eu elevasse de cargo na igreja. Essa coisa de se elevar de cargo nunca acontecia comigo, né? Então chegavam lá irmãs que estavam casadas com holandeses, que tinham uma condição financeira fenomenal, e elas já chegavam no cargo auge. E eu nunca que elevava. Então, ali eu senti que poderia ser um sinal. Acontece que nessa reunião, ele começou a olhar para mim de uma forma tão penetrante que eu entendia que ele estava querendo outra coisa. E esse avanço dele veio com a boca soltando palavras da Bíblia. Ali
Nós nos beijamos, nós tivemos relações. E eu deixei que tudo acontecesse ainda com a ideia de que ele está me dando casa, ele me apoiou na palavra do Senhor, ele me trouxe um milagre. Eu não conseguia falar, é como se eu estivesse fechada de tanto poder que eu achava que aquele homem tinha. Só que depois que eu me dei conta do que aconteceu, eu sabia que isso era pecado. E o meu medo era que ele começasse a me usar só dessa forma. Só que no outro dia, ele veio falando que a gente tinha pecado, que ele já me admirava há muito tempo e que ele tinha que resolver isso com Deus. Primeiro a gente rezando, pedindo perdão e depois se casando. Eu não conseguia ver essa reviravolta, apesar da igreja ser bem pequena, tal, eu não conseguia ver essa reviravolta de todo mundo saber que eu ia virar a esposa do pastor. Isso pra mim virou uma vitória muito maior do que eu focar em sair da igreja e conseguir um trabalho por conta. O nome, os olhares, o destaque, a valorização que eu ganharia com isso, o meu ego falou muito, mais alto do que o meu coração, que eu nem sabia se eu amava. Talvez uma paixão, um fogo que surgiu ali. E eu aceitei. Em menos de 3 meses nós resolvemos tudo, porque nós já tínhamos pecado, não íamos conseguir não ficar mais nessa da carne. E então nós nos casamos. E os primeiros meses foram tranquilos até eu ver o quanto de coisa errada ele fazia naquela igreja para conseguir dinheiro. Desde pedir dízimo para coisas que não eram necessárias, até não ajudar realmente pessoas que precisavam, até testemunhos de que não eram reais, coisas até interligadas no Brasil e de trâmites de dinheiro. E eu fui vendo tudo aquilo e eu ainda tinha esse posto de esposa do pastor como algo gigantesco. Pra quê, gente? 50, 100 pessoas? E eu vou estar mentindo pra vocês se eu não falar que esse dinheiro que a gente ganhava de forma errada me valorizava muito, me ajudava muito, e por isso eu ficava quieta. Bom, teve um momento que ele falou que teriam algumas gravações de um filme, alguma coisa assim, e queriam usar a igreja pra isso, e iriam dar muito dinheiro, e que como tinha que ficar poucas pessoas lá, então pra eu ficar em casa, que ele organizava essa parte. Eu não desconfiei de nada, achei que era isso mesmo. E aí, toda semana, praticamente, tinha essas gravações. E ele pedia que, às vezes, eu ficasse na frente para que as pessoas... para que depois de um tempo que a produção chegasse lá, eu ficasse na frente para se algum irmão e tal chegasse, questionasse alguma coisa, eu não deixasse entrar, porque fazia barulho, porque tempo era dinheiro... e porque ia ser muito bom que ele ia poder reformar a igreja com esse dinheiro, além de ajudar em outras coisas pra gente em casa, que a gente ia mudar pra uma casa maior, pensou daquele auê. E um desses dias eu desconfiei que eu tava grávida e eu fiquei muito feliz. Eu fiz um teste e deu um positivo falso. Como? Não sei. Deu um positivo falso. Pra mim, E aí, sabe quando você fica desesperada e tipo, ai meu Deus, eu vou contar, não importa que ele tá lá gravando, eu vou dar um jeito de fazer uma surpresa, todo mundo vai entender, porque é um momento super feliz e tal. E aí, como foi tudo assim em cima, no dia da gravação e tal, eu não tava me segurando de ansiedade, eu resolvi ir entrar e contar pra ele o que tava acontecendo como uma surpresa, porque todo mundo também ia gostar da situação. Só que quando eu entrei, eu não gostei do que eu vi. Entendam, eu chegava lá depois que todo mundo já tinha entrado. E eles entravam de uma forma disfarçada, como pessoas normais. Mas o que estava rolando lá dentro era gravações desses vídeos, desses sites, vocês sabem, né? Que é só adulto que pode assistir, do X, vídeo XXX, antes, né? X. E primeiro eu vi umas mulheres estranhas e o tema era igreja. Nossa, era tão carnavalesco, absurdo, que eu até murchei de contar. E ele arregalou o olho, porque eu não podia ter visto. E ele confiava tanto em mim, eu era tão assim,
como é que fala? Quando a gente tá no cabresto. Que era assim, senhor, não, senhor, que ele sabia que eu não ia entrar lá, porque foi mais do que uma ordem, era quase uma coisa assim contratual, que todo mundo, que ele ia se queimar, que as pessoas iam prejudicar se perdesse um segundo de tempo da gravação. E, gente, olha só no que eu acreditava, mesmo sabendo das falcatruas que ele fazia. Eu vi tudo aquilo e eu não me pronunciei na hora. Eu deixei pra falar com ele em casa, tanto da gravidez, tanto sobre como aquilo estava errado. Porque eu, como esposa do pastor, já era mais certo que a gente não brigava na frente de ninguém, a gente não falava dos nossos defeitos na frente de ninguém, tudo era resolvido entre quatro paredes, até porque ele me envolvia, eu acreditava nele, e mesmo que ele errasse, que ele fosse abusivo, não tinha ninguém pra compartilhar, então tava tudo certo. E aí, quando chegou em casa, eu chorava copiosamente. E ele veio tentar a história dele, de que isso daria muito dinheiro, que ele não tinha nada a ver com isso, que eu não precisava ficar tão assustada, que não tinha nada de errado. E por eu achar que eu tava grávida, eu engoli. Porque também não teria pra onde eu ir com aquele bebê naquele momento. Eu gostava dele, eu amava ele, eu gostava do status, tudo. E eu teria um herdeiro de tudo aquilo que eu via que realmente ia aumentando conforme os meses passavam. E eu nem entendia que quando eu era uma simples voluntária, era óbvio que ele tinha dinheiro e ele não me dava falando que não tinha ganhado dízimo. Todo dia era uma quantia muito grande de dízimo quando eu tinha reuniões. Era coisa absurda, porque ele pedia para coisas que não precisava e coisas que precisava, e todo mundo sempre estava ali regando isso, e ele dava cargos para as pessoas que tinham dinheiro para também regar mais com o dízimo, e as pessoas se sentiam importantes por causa do cargo, e já tava pensando em abrir outra igreja, outro lugar, aquela coisa toda. E aí eu segurei por causa da gravidez até eu descobrir que não tinha gravidez nenhuma. E aí eu fiquei bem rebelde, porque eu contei pra ele, depois falei que era falso, que tinha dado errado. E nisso ele foi se transformando. Primeiro ele ficou muito feliz. Graças a Deus a gente não anunciou nada, porque depois ele viu que não era. E aí, quando eu não tava mais grávida, parece que as coisas erradas que ele fazia tomaram um peso maior. E ele também ganhou um peso maior de saber que não seria pai, que não precisava me dar tanta satisfação. Na verdade, eu não entendia que eu tinha um poder de persuasão muito grande, que eu trazia muitas pessoas para a igreja só com o meu testemunho, só com o poder da minha palavra, mesmo antes sendo voluntária e não esposa dele. E como eu tinha capacidade de fazer as pessoas se envolverem em todos os trabalhos, na internet, na comunidade, pessoas que chegavam. Como isso era bom para ele. Eu arrecadava muitas ovelhas, vamos dizer assim, para ele. E eu acho que foi por isso que ele casou comigo. E também por eu não ter como fugir do que ele queria. Ele pintava, ele bordava, tudo, né? E eu tava lá. Ele começou a ficar estranho a ponto de colocar esses vídeos pra ele assistir enquanto a gente tava tendo relação. Eu nunca vi nenhum problema enquanto a gente fazia amor. Mas ele começou a querer copiar exatamente o que acontecia nos vídeos comigo. E aí, gente, eu tô falando de cenas grotescas, porque lá é tudo amador, né? A mulher não consegue aquilo que vocês assistem, o homem não fica como um membro normal do jeito que vocês assistem. É tudo forjado ou com muito remédio para que fique daquela forma, com muita substância errada para que fique daquela forma. É jogo de câmera, não é o tempo todo como tá ali. E ele queria reproduzir igual, só que sem cortar a cena, ele queria, o artificial que ele assistia, ele queria fazer realmente comigo. E ele trazia substâncias para que isso acontecesse. E não importava se eu queria ou não, é óbvio que ele me forçava todas as vezes. E não era só uma cena, ele queria filmes, mais de 30, 40 minutos, horas, testando e fazendo tudo, como se eu fosse uma atriz desse conteúdo.
Ele me dizia que isso era legal na Holanda, não teria para onde eu correr, porque não era proibido. Eu tentei pedir o divórcio e ele disse que não podia porque eu já tinha criado a imagem de esposa dele e que ele não iria desfazer isso porque seria uma vergonha perante todos os irmãos. E aí eu tentei fugir uma vez e eu tentei pedir ajuda pro vizinho. E ele conseguiu contornar, conversando com o vizinho, que eu não estava num dia muito bem, que eu tinha picos de desequilíbrio, que ele estava cuidando disso. Chegou a mostrar remédios que eu nunca tinha visto que ele tinha em casa pro vizinho e no celular, alegando o que eu tinha. E a partir daí, gente, ele me tirou do conforto da minha casa. Ele me levou pro quartinho de novo, que eu não vivia nada confortável na igreja. Porque aí eu já estaria dentro da igreja para fazer o culto com ele, e ali ele já me usaria também no dia das gravações da forma que ele queria. Ele me usava só para o prazer dele, ele não gravava nada comigo para não ter a minha imagem queimada, né? Mas o que ele fazia eu aceitar ações terríveis com ele quando a gente estava fazendo amor, entendeu? Coisas bizarras que vocês podem ver aí nesses vídeos do site. E aí ele levava comida, levava roupa, conseguia me arrumar de uma forma impecável. Eu praticamente não respondia mais ninguém durante o culto e tentava olhar para as meninas com um olhar de medo, de desespero, mas ninguém me entendia. Eles sempre me enxergavam como uma mulher bem mais tratada e feliz do pastor. Desculpem o barulho da chuva, mas tenho que continuar aqui contando para vocês. O que aconteceu, gente, foi que em um dos cultos eu não me segurei e comecei a desabafar no banheiro para uma senhorinha. E essa senhorinha falou que ia me ajudar. Eu acreditei. Sororidade que fala, né? Só que não. Essa senhorinha, na verdade, foi contar para o pastor que eu estava falando mal dele, que eu estava inventando coisas. Primeiro ela me fez confiar nela, me abrir. Talvez ela quisesse o meu lugar, ou a filha dela, que era uma das que desejava muito ter algo, né, com o pastor. E eu não sabia disso. A questão é que ela contou tudo pra ele. E à noite, eu não sabendo de nada, ele veio assim, de uma forma tão carinhosa, falar que não faria mais aquelas coisas comigo, que queria conversar, que teria uma reunião na igreja onde ele colocaria mais coisas para que eu tivesse destaque, que talvez quisesse me ver como pastora também, e que teria toda uma homenagem para mim, para eu ir bem arrumada e tal. E o que aconteceu foi que essa reunião, na verdade, foi com as pessoas assim, né, que tinham algum cargo, que eram importantes lá. E ele criou desde prints, mensagens de áudio que eu mandava para ele, que ele mandou para outra pessoa, para outra pessoa comunada com ele. Enfim, ele forjou como se eu estivesse em contato com outro cara, como se ele estivesse me traindo, e expôs isso para os mais importantes da igreja nessa reunião, para dizer o porquê que ele iria se separar de mim. Foi um susto, porque eu não estava sabendo de nada, eu estava pronta para ser condecorada, para ser valorizada em uma reunião que ele falou que iria acontecer, esperando o sinal da senhorinha que disse que iria entrar em contato com a polícia e que iria me ajudar. Porque eu ir falar, eu não tinha coragem, mas se outra pessoa fizesse por mim, eu iria aceitar. Acontece que ele forjou tudo. Fez um show. Chorava, soluçava copiosamente, que parecia realmente que era ele que estava sendo traído, que eu era uma víbora, que eu tinha que ser descartada dali. Ele tremia, ele soluçava, ele quase desmaiou, forjou um quase desmaio. E todo mundo tentando acalmar ele, e eu em silêncio, que eu não sabia aonde enfiar minha cara. Eu não conseguia chorar, eu tava tremendo por dentro. E eu queria contar as coisas e sabia que ninguém iria acreditar em mim. Eu não tinha foto, eu não tinha vídeo, eu não tinha prova nenhuma. Era a minha palavra contra uma pasta de provas que ele criou contra mim com tudo. Tudo que vocês possam imaginar. E aí o que
sobrou pra mim foi as pessoas falarem que queria ajudar ele com isso, me olharem de uma forma horrível, como se eu fosse uma bruxa, uma mulher de rua, e falar que, por piedade a mim, iriam me ajudar a voltar para o Brasil. Então, além de tudo, eu não iria ser jogada nas ruas da Holanda para me virar, porque eles eram servos do Senhor, que perdoam. Depois de uma humilhação forjada, eles perdoam. Na verdade, ele fez tudo isso para quê? Para que essa cúpula se unisse através de doações, pagasse a minha passagem de volta para o Brasil, para ele não ter esse custo. Porque eu não iria conseguir queimar ele sobre tudo que ele fazia, que eu já tinha contado para a senhorinha, que talvez se fosse uma outra pessoa ia ter me escutado de verdade. E ele também não iria ter o custo como marido de me mandar de volta para o Brasil. Porque se eu ficasse ali na Holanda, separação, tudo, ele ainda talvez teria que cuidar de mim, e ele como pastor teria que fazer isso, porque senão a imagem dele ia ser queimada. E todo mundo ia ficar se perguntando por que aconteceu a separação. A separação de um pastor só seria bem vista através de uma traição, e uma traição pela mulher, que é sempre muito julgada. Vocês têm noção do quanto que eu guardei dentro de mim? Do que eu passei com os olhares, com as negações, com os julgamentos, de como eu fui enxutada para o Brasil, coisa que eu não queria fazer? Eu fui forçada em silêncio a voltar para o meu país. Do Brasil ficou muito mais difícil a questão de separação, tudo e tal, mas era como se todos da igreja acobertassem e auxiliassem ele com a quantidade de dinheiro para tradução e documentação que fosse necessária. Porque o pastor deles fazia um bem pela humanidade. Ele era um servo de Deus, senão o próprio, senão o irmão do próprio. Então não interessava. Tudo seria jogado na mão de Deus e Deus resolveria isso financeiramente, e foi assim que eles fizeram. Já no Brasil, eu recebi fotos das coisas que ele fazia comigo, que eu nem sabia que ele tinha feito, ou como é que ele tinha feito, falando que caso eu abrisse a minha boca, isso ia ser distribuído como se eu fizesse isso escondida dele, e que eu não teria como provar. E aí vocês podem achar que, nossa, como assim? Seria sua palavra contra dele? Porque você devia ter tentado, porque você devia ter feito prova. Vocês não sabem o que é o poder de persuasão dentro de uma igreja quando é feito de forma errada. Vocês não sabem como que pode cegar as pessoas, a ponto delas nunca acreditarem na verdade. Eu não estou falando aqui de todas as igrejas, nem dessa religião específica, mas comigo foi assim que aconteceu. Bom, acho que a reflexão e camada que fica aqui é que nós precisamos entender que nos tornamos importantes, valorosas e nos destacamos através do nosso eu e das nossas ações, e não por estar com alguém ou por conseguir algum cargo por alguém. E o que aconteceu nessa história foi que em nenhum momento ela pensou em fazer por ela, ou a questionar se aquele lugar de esposa era o que seria bom para ela. Ela se interessou pelo destaque e o nome que teria, mas não pensou nas consequências. E só pensaria nas consequências se valorizasse e se destacasse e se amasse. O que não é fácil, mas que nós precisamos praticar e fazer todos os dias. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.